a aula, tá? Então, eu passei lá para vocês o roteiro da aula, né? E passei também a material, né, para vocês lerem e tudo mais, tá? Tinha 2 artigos para vocês lerem, né? Deixa eu só ligar aqui a câmera. Tinha 2 artigos, tá? Para vocês lerem, que já era da aula passada. Daí eu coloquei alguns vídeos lá diferente. E hoje eu vou terminar de explanar o slide, né? Que eu acabei não terminando, né? Que era muita coisa na aula passada. Então, vamos lá. Vamos começar. Aula 8. Pessoal, então, em relação à aula passada, nós discutimos aí a questão do autismo. Não, eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida, tá? Depois vocês perguntam. Então, nós discutimos lá a questão da educação especial. Boa noite. A questão da educação especial, os transtornos, e daí eu discuti bem com vocês a questão do autismo. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a síndrome de Rett, né? O que é a síndrome de Rett? É um déficit, tá? Após um período. Geralmente a criança, ela nasce normal. As famílias, os pais, eles só vão perceber lá depois dos 6 meses, próximo ano, que a criança ela começa a ter um atraso, tá? É uma síndrome de desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, tá? Do perímetro cefálico. Pessoal, tem microfones ligados e tá dando eco no meu ouvido. Por favor. Então, nós vamos ver, tá? Bem aqui assim, ó, né? Tem aqui o córtex. Então, nasce com uma disfunção que vai ocasionar todo este prejuízo. Ela vai, com o tempo, perdendo os movimentos. Geralmente, isso não quer dizer que é uma regra, nascem meninas. Dificilmente essa desaceleração do crescimento do perímetro cefálico acontece em meninos. Isso não quer dizer que não tenha meninos com esse problema. Então, é muito relativo, tá? Aqui nós não podemos garantir, né? Hoje é isso, né? Amanhã já é outra situação aí, tá? Né? As coisas vão evoluindo e tudo mais, tá? Muito difícil os médicos perceberem quando o bebê nasce que ele tem a síndrome de Rett. Porque ele nasce normal, então ele não traz nenhuma característica. Por exemplo, né, a criança com síndrome de Down, ela já tem uma carinha, o olhinho puxadinho e tudo mais. Ok? Bom, com o tempo, tá? Com o tempo, há o quê? Uma perda das habilidades voluntárias, tá? Das mãos, do desenvolvimento, tudo isso já vai
acontecendo, tá? Já vai acontecendo os movimentos estereotipados, geralmente fica assim, ó, com a mãozinha assim, Eu passei para vocês lá alguns vídeos que vocês podem estar vendo, pesquisando, tem casos mais severos, tem casos mais simples. Eu tive uma aluna, tá, com síndrome de Rett, ela acabou morrendo. Geralmente, tá? Geralmente, as crianças que nascem com síndrome de Rett, elas morrem até os 15 anos. Elas morrem até os 15 anos. Ok? Então, isso. Mas é que hoje não deu para eu ligar. Tem que avisar o pessoal. É que às vezes o Skype ele não permite que eu ligue, daí vocês têm que ir entrando. Então, o que acontece aqui? Tá? O estudante, né, a criança, ela vai perdendo aqui os movimentos. Os movimentos, ela vai perdendo a questão, a mão vai ficando assim, Ela vai retornando, tá? Ela vai retornando para a posição fetal, tá? O que acontece? Ela vai ficando assim, fecha o diafragma e ela acaba morrendo sem ar mesmo, tá? É uma situação muito difícil, tá? O que se faz com um estudante assim? Dificilmente ele vai para o ensino regular, tá? Mas ele pode ir para o... uma época, a prefeitura tinha uma estudante com síndrome de Rett no ensino comum. Não sei se ela está... Mas geralmente procura-se o quê? Fazer movimentos, exercícios, tá? Dificilmente ela vai falar, ela solta risadinhas, mas ela não tem contato nenhum, tá? Ela não tá rindo para você, ela tá rindo, sabe? Mas não é para você. O mundo é dela. Ela não tem noção da realidade. Tá? É uma situação bem complicada. Existe a Associação Brasileira de Síndrome de Rett, tá? Quem quiser pesquisar, se aprofundar, eu não sei o número de pessoas com síndrome de Rett no Brasil, mas não é um número muito significativo. Tá? Ela não tem interesse social, ela tem prejuízos severos na linguagem, na expressão. Geralmente, entre 6 e 12 meses de vida, começa-se a perceber esse atraso. Existem aqui os prejuízos funcionais do desenvolvimento entre os 6 e os primeiros anos de vida. Ela tem presença de crises convulsivas. Essa menina que eu atendia, ela tinha, né, crises convulsivas, uma atrás da outra, tá? Uma atrás da outra. Desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, como eu já mostrei lá no córtex, tá? No córtex. Então, aqui, perda temporária, diferente do autismo, de interesse por interações sociais. Então, claro, nós temos que continuar estimulando, trabalhando, tá? Mas, infelizmente, ela vai se atrofiando. Mas nós não podemos desistir. Colegas, por favor, tá? Eu não estou afim de me estressar por causa de microfone ligado. Parece um negócio de abelha no meu ouvido. Por favor, Leandro, faz o favor para mim. Quem tiver com o microfone ligado, derruba.
Faz favor para mim, pode derrubar, de manhã eu já fiz isso. Então, aqui, ó, perda temporária, né, de interesse por interações sociais. Predominância no sexo feminino. Isso não quer dizer, tá, que não possa nascer algum menino. Pessoal, não dá para eu continuar assim com esse microfone aqui no meu ouvido. Cachorro latindo, torneira ligando. É uma pena, porque, olha, eu começo tão bem aqui a minha aula. É um assunto complicado, é um assunto difícil. Hoje eu vou falar de assuntos pesados. Por favor, pessoal, tenham pelo menos o bom senso. Eu estou escutando um cachorro latir no meu ouvido. Quem é que pode dar aula assim, gente? Toda aula a mesma coisa? Olha, desanimador. Ó, agora o cachorro está latindo mais alto ainda. Então, aqui, ó, a predominância no sexo feminino, tá? Isso não quer dizer que nasça aí algum, né, menino, feminino, né? Pode nascer algum menino. Pessoal, então, a síndrome de Rett é uma situação bem complexa, tá? Bem difícil, porque ela é degenerativa, ela provavelmente mais para o final da vida dela, ela vai, né? Tirar as fraldas é muito difícil, ela vai utilizar sonda para comer. É uma situação bem complexa aí. Mas, né, nós temos todo um trabalho de estimulação aí a ser feito, tá? Ó, transtornos de Asperger é um prejuízo persistente na interação social. Bom, pessoal, em relação ao transtorno de Asperger, tá? Existe hoje a junção. Então, é um termo, né? É um termo que está para cair. Ainda existem nas nomenclaturas, existem em alguns livros e tudo mais, mas foi feita a junção com o autismo. Ele foi lá para a classificação do autismo. Eu, particularmente, eu vejo algumas características diferentes em relação ao autismo e o transtorno de Asperger. O transtorno de Asperger, geralmente, a pessoa, ela vai ter altas habilidades e superdotação. Eu poderei ter uma pessoa, com TEA, com autismo, com altas habilidades e superdotação também, em alguma área. Eu já vou explicar sobre altas habilidades e superdotação, né? Eu já vou explicar. Bom, o que eu vou pensar em relação à pessoa que tem Asperger? Ela tem um prejuízo também na interação social. Ela é muito parecida com o autismo, né? Por que houve essa junção? Essa daí sim tem. Uhum. Então, né, na televisão passa, né, de vez em quando eles fazem entrevistas e tal. Então, o que ela tem, o que nós temos que pensar aqui no transtorno de Asperger em relação ao autismo? O que aconteceu? O pessoal da Organização Mundial da Saúde, discussões, tá, resolveram e perceberam
que existe uma grande aproximação entre o Asperger e o autista. Então, fizeram essa junção. Por quê? Os Estados Unidos, eles têm uma lei muito que ajuda bastante o autista, inclusive em aeroporto. Se o avião atrasar, se acontecer alguma coisa com ele, ele tem um apoio lá. As pessoas que têm transtorno de Asperger não tinham, estavam muito fora da lei. Então, houve essa junção até, porque ela tem muitas características aqui parecidas. Então, o desenvolvimento aqui... o óleo de Lorenzo é uma síndrome rara. Esse filme é um menino italiano, né, baseado em fatos reais. Eu também assisti. É um filme bem triste, né? Eu chorei muito, né? Uma caixa de lenço foi pouco para mim. Meu Deus, eu nem chorei nesse filme, né? Meu Deus. Então, interesses aqui e atividade. Tem início também, igual o autista, é percebido lá aos 3 e 5 anos. Pode ser percebido antes? Pode, né? A mãe vê que ele não fala, que ele não se manifesta, que ele não interage. Ele tem atrasos motor, falta de destreza. Antes dos 6 anos, ele pode ter. Tá? Vai pegar a toalha lá. Autismo, existe atrasos significativos, desenvolvimento cognitivo aqui na linguagem, tá? Nas questões apropriadas aqui. Então, o transtorno de Asperger, tá? Aqui o comportamento adaptativo, a exceção de interação social, a curiosidade pelo ambiente, ele vai ter dificuldades. Então, ele tem dificuldades na interação social, ele tem uma falta de imaginação e criatividade. Aqui o que nós discutimos na aula anterior em relação à questão, em relação à questão da metáfora, da subjetividade, interesse obsessivo por um objeto também, igual ao autista, ele vai ter uma pessoa de referência, ele vai ter um objeto de referência. A alteração às rotinas, não sair da rotina. Então, tanto o autista quanto o estudante que tem Asperger, ele vai ter problemas aqui, no caso dele sair da rotina. Então, uma casa que tem pessoas com esses transtornos, ela deve manter a programação e a rotina. Minha sala de aula, eu tenho uma rotina. Eu sigo exatamente aquela rotina. Então, por exemplo, se você vai fazer um passeio daqui a 2, 3 dias, você já vai avisando, você já vai conversando. E não é fácil, pessoal, não é fácil. Tá? Eu fui naquele circo Patati Patatá, com a minha turma do ano passado, de 2019, eu acho, deixa eu pensar. Teve um que deu um banho em nós. Um banho, nós tivemos que tirá-lo, e outros que eu achei que iam dar problemas, ficaram bonitinhos, sentadinhos, curtiu, cantavam as musiquinhas. Aquele circo é uma graça, né? É lindo. Então, tem tudo isso aí. Pessoal, como que eu vou trabalhar com o estudante com transtorno de Asperger? Como nós já falamos, lá desde o início da nossa aula, que eu pergunto toda a aula para vocês. E daí, agora eu sou professora,
E daí, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o quê? De acordo com as especificidades desse estudante. Através do quê? De um diagnóstico. Através de um diagnóstico, através aqui de um levantamento, eu vou montar o PDI. Gravem bem isso. PDI, Programa de Desenvolvimento Individual. É o plano de ação. Quais vão ser as nossas ações? Quais vão ser as nossas intervenções? Qual é o centro de interesse dele? Como que eu vou desenvolver este trabalho com ele? Então, nós vamos pensar lá, em todas as práticas aqui de inclusão. Ecoterapia, aba, currículo adaptado, flexibilização, sala de recursos, geralmente é multifuncional, método TIT, método aba, Qual é o método de alfabetização, atividade diária, comunicação alternativa, ensino híbrido, remoto, tá? Vamos usar um computador, não vamos usar o computador, enfim. Tá? Ok? Bom, vamos lá. O transtorno desintegrativo, da infância. Pessoal, não é fácil os diagnósticos. Que se é surdo, não é tão difícil. Claro que tem que fazer exame, cego também, mas os transtornos, às vezes existem muitos erros. E nós temos que pensar em quê aqui? Numa equipe interdisciplinar, tá? Numa equipe interdisciplinar, ok? Nós temos que pensar que o diagnóstico não pode só, foi lá no neuro e o neuro já bateu o martelo e disse, não, é autista, tem transtorno desintegrativo, é Asperger. Não é tão simples assim. Às vezes, você leva 6 anos, 1 ano, para você fechar um diagnóstico. Tá? Então, nós temos aqui, o que é esse transtorno desintegrativo? É uma regressão em múltiplas áreas do funcionamento, perdas clinicamente significativas, tá? Na linguagem, nas habilidades sociais, no comportamento adaptativo, déficits sociais, comunicativos, comportamentos geralmente observados no autismo. Então, tem que tomar cuidado, eu posso confundir, tá? Eu posso dar um laudo de autismo e ele tem transtorno desintegrativo da infância. Pessoal, esses transtornos, eles têm cura? Não, eles não são doença. Eles são transtorno, que a pessoa vai conviver com esses transtornos. Tá? A pessoa vai conviver. E daí? O que nós, profissionais, precisamos fazer? Dar qualidade. Dar qualidade. Igual agora nesse ensino remoto. Por favor, ninguém aqui está estudando nem no EAD e nem no híbrido. Nós estamos estudando no ensino remoto. O que é o ensino remoto? Tá? É uma estratégia utilizada para situação emergencial. Que é a nossa situação. Nós estamos vivendo dentro de uma situação emergencial
para a proteção da saúde, né, de todos aí, ok? Então, é muito complexo, por isso que eu me preocupo muito quando a mãe leva lá no neuro, no psiquiatra e já sai com o laudo debaixo do braço. Tá? O que é? Após os 2 anos, até 10 anos de idade, né, já começa ali perceber bem isso. Então, ele não nasce com nenhuma característica. É uma disfunção neurológica? É uma disfunção neurológica. Excluídos aqui metabólicos, condições neurológicas, muito raro e muito menos comum do que o autismo. Quer dizer, não tem tantos estudantes assim. Tá? O transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Esse aqui é o transtorno desintegrativo. Tá? Agora, nós vamos para o transtorno global de desenvolvimento sem outra especificação. Quer dizer, não existe uma especificação. Aí, o que o laudo traz? O laudo vai trazer que é um transtorno global, mas não tem uma especificação. E essa pessoa, ela tem um prejuízo severo no desenvolvimento, na integração social, no comportamento, no interesse, no estereotipo. Ela tem estereotipos. O transtorno global de desenvolvimento, sem outra especificação, tá? Mas não são satisfeitos os critérios, os diagnósticos. Tá? Então, é muito sério. É muito sério esse tipo de diagnóstico aqui. Pode ter aqui acompanhado de uma esquizofrenia? Pode. Né? Quem puder, procure. Não é fácil de achar esse livro. Eu tenho uma cópia dele, mas está muito ruim. Que se chama O Paciente Psiquiátrico. Tá? O Paciente Psiquiátrico. Tá? É bem complexo a questão da esquizofrenia. Esse livro é muito interessante porque o psicólogo, ele conta a história do paciente esquizofrênico dele. Tá? O esquizofrênico, ele vive no mundo fora da realidade, mas que é real para ele. Um exemplo de esquizofrenia são aquelas pessoas que vão lá na 15 com a Bíblia na mão e ficam falando. Na imaginação deles existe uma multidão os escutando. Então, é o mundo dele. Eu tive uma paciente, olha só, que ela era esquizofrênica. E ela sempre dizia para mim que ela tinha um namorado. Que o namorado visitava ela, que o namorado almoçava com ela domingo. E um belo dia eu fui no salão que ela trabalhava. Porque eu não, né? Ela tinha uma esquizofrenia. E daí a dona do salão falou, Edi, ela não tem namorado. Mas gente, era tão real que ela me colocava. Então, o que o esquizofrênico faz? Por que a esquizofrenia pode ter um fundo genético? Pode. Ele é infeliz? Não, porque ele criou o mundo dele. Por que ele cria? Pode ser construído esta esquizofrenia durante a vida dessa pessoa. Por que ele cria um mundo esquizoide? Porque o mundo real dele é doído. Tá? É doído.
Então, ele cria um mundo imaginário, que é imaginário para nós, mas para ele é real, é materializado. Tá? É materializado. Então, por que eu estou trazendo a questão da esquizofrenia? Uma pessoa com síndrome de Down pode ter uma esquizofrenia? Pode ter uma psicose também. A psicose já é uma situação mais de agressividade, tá? Já entra, eu vou explicar a psicose mais na próxima aula. Então, um autista pode ter traços aí de esquizoide? Pode. Por isso que muitas vezes o estudante que tem transtorno, ele precisa ser acompanhado também por um psiquiatra, tomar remédios, tá? A esquizofrenia, a psicose, automutilação, síndrome de pânico, comportamento opositor, tem cura? Não, tem cura. Mas a pessoa pode melhorar, ela pode ter aqui uma qualidade de vida, viver bem, tá? Então, o transtorno de personalidade esquiva. Teve uma novela, né, que tinha um ator que ele representou muito bem, para fugir de alguma responsabilidade, mas ele não tem culpa, tá? Ele não tem culpa, é um problema mesmo, né? É um problema neurológico ali que vai se criando, uma disfunção. Bom, pessoal, eu vou falar agora das altas habilidades. Por que eu trouxe as altas habilidades hoje? O Bruno, bem esse, ele era esquizofrênico, né? Aliás, ele representou muito bem, né? Claro, alguns exageros, mas aí depende do caso, tá? Tem casos mais complicados. É o Tarso, esse mesmo. Bem esse, né? Pessoal, eu vou falar agora sobre a questão das altas habilidades e superdotação. Tá? O que são essas altas habilidades, né? Bom, pessoal, como que eu vou fazer o diagnóstico? A mesma coisa, uma equipe interdisciplinar, tá? Uma equipe interdisciplinar, né? Tá? Uma equipe, uma questão aqui interdisciplinar. Pensei que tinha alguma aluna perdida aqui, mas não é. Tá? Então, a questão, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? É aplicado o VISC também. É aplicado o VISC, que é o teste de inteligência. Se lá no score der mais do que uma habilidade cognitiva, de linguagem, de desenho, de música, acima da média, ele é considerado altas habilidades superdotação. Logicamente que passa-se por todo o processo. É feita anamnese, observação, aplicado testes, entrevista com a família, com a professora. Você tem que avaliar todo o contexto. É a capacidade superior de aptidão, de criatividade, de capacidade de liderança, né? De talento, de capacidade psicomotora, de artes, de música.
E aí é que tem um problema grave. Eu cansei de ser chamada em escola, né, e a professora chegar com o laudo assim para mim e falar assim, ó, como que esse estudante aqui pode ser considerado com altas habilidades? Se ele não faz nada na sala. Colegas, altas habilidades e superdotação, esse estudante, tá? Esse estudante, ele também tem uma disfunção neurológica. E o cérebro dele está focado em outra coisa. Nós temos aí as Olimpíadas das Matemáticas, que o Brasil sempre tem muitos que se destacam. Aqui no interior do Paraná, nós temos um menino, já deve ser um moço já. Ah, tem essas áreas. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai se interessar pela matemática. E muitas vezes não é pela matemática que o professor dá aula. É lá os cálculos dele. Procurem o filme Mentes que Brilham. Não é Mentes Brilhantes. Mentes que Brilham. Então, é um menino que tinha altas habilidades e superdotação em matemática. Ele sofreu muito, bastante ele sofreu. Tá? É muito lindo. Bom, eu choro, né? Igual aquele filme Meu Primeiro Amor, meu Deus, hein? Aquele filme eu assisti umas 4 vezes e chorei, né? Então, né, que são filmes, né, muito mostrando, né, o sofrimento das pessoas. Então, esse menino, Mentes que Brilham, ele tinha gastrite nervosa. E a mãe, né, apesar da mãe ser uma pessoa totalmente desorganizada, fora do padrão, ela era atrapalhada, ela foi uma mãe legal. Eu achei que, no fundo, ela foi uma mãe bacana para ele. Ela jogava muito aberto com ele, ela contava tudo para ela, dos problemas dela, do que ela percebia nele. E ela queria que ele fosse igual aos demais. Daí ele foi participar de uma pesquisa e até que a mãe falou, não, né? Eu quero que meu filho seja olhado como ele é. Ah, então, o superdotado, o altas habilidades e superdotação, ele sofre. Ele também sofre discriminação, a não aceitação. Aí ele vai para a escola, ele não tem interesse naquelas aulas acadêmicas, dirigidas, ele tem outros interesses. E a escola tem o quê? O mesmo padrão. Houve uma tentativa, quando houve o modismo, né? Porque a escola ela é movimentada pelo modismo. Agora a moda é as metodologias ativas. Aí quando você vai estudar as metodologias ativas, você já pratica há anos, né? Agora é o modismo. E o ensino híbrido. É a moda, é a bola da vez. Tá? E agora não é mais temas transversais, são temas contemporâneos. E assim vai indo, né? Tem que falar bonito. Aqui, né, é muito complicado, porque eu já tive um aluno no 5º ano com o diagnóstico, com o laudo de altas habilidades e superdotação. E ele me dava muito trabalho. E ainda... Ah, esse aí não é o que tem dislexia? Ah, eu tenho. Eu já assisti. Chorei o filme inteiro. Só que esse filme é bem longo, né? Esse acho que dá umas 2 horas, Agatha.
Umas 2 horas e meia. Eu tenho ele, isso. Um colega meu gravou para mim num CD. Ah, mas olha. Ah, tem, na Netflix tem. A Netflix tem, né? Quase todos esses filmes aí bons. Ah, esse filme aí é muito. Meu Deus, eu chorei um monte também. O meu afilhado, quando era pequeno, que a gente ia ao cinema, agora ele não quer mais ir ao cinema comigo, né? Ele ia ao cinema comigo, ele ficava olhando a cena e olhando para mim para saber quando a hora que eu ia começar a chorar. Até hoje ele fala, tia, eu choro às vezes o comercial. Raramente eu ligo a televisão, né? Que eu não sou muito afim de televisão. Eu prefiro escutar música, ler um bom livro, assistir vídeos no YouTube, trechos de filmes antigos que eu gosto. Mas às vezes até o comercial eu me emociono, né? Não tem como não. Então, retomando aqui essa questão. Então, eu tinha um aluno, né, com altas habilidades e superdotação, ele só tinha interesse em desenho. Então, a alta habilidade dele estava na questão espacial e de traços, tá? E de traços. E ele ainda era opositor. Eu chegava na sala, ele olhava para mim e dizia assim, ó, não vou fazer nada hoje. Eu não dava bola para ele, eu deixava. Aí ele andava pela sala, andava de gatinho, ele tomava remédios, tá? E batia de frente comigo. Um dia ele falou para mim que ele me odiava. Eu falei, eu também. Mas assim, depois ele foi se ajustando. E quando ele tinha crises muito fortes, a mãe vinha buscar ele. Às vezes não dava para ficar com ele na escola, porque era a escola integral, tá? Não tinha como ficar com ele o dia inteiro, tá? Então ele era bem difícil. Ele tinha um transtorno opositor bem complexo. Então não é tão simples assim a vida de uma pessoa que tem altas habilidades e superdotação. Outra coisa, colegas, não é porque ele se alfabetizou antes, tá? Não é porque ele se alfabetizou antes que ele tem altas habilidades e superdotação. Tem uma série de questões aqui que tem que ser avaliada. Eu tive um caso há muitos anos atrás, a menina lia com 4 anos, mas ela não tinha altas habilidades e superdotação, né? Eu a conheço ela até hoje, ela vai muito bem na escola. Ela sabe 3, 4 idiomas, até mandarim. Ela aprendeu sozinha, mas ela não tem altas habilidades de superdotação. Às vezes ela tem uma facilidade em aprendizagem. A minha mãe, por exemplo, ela tinha muita dificuldade em ler, ela lia soletrando. E ela... o que falou no vídeo, isso mesmo. O vídeo que eu passei. Por isso que é importante, né, colegas? Eu passo vídeos curtos, mas já para dar aquela fundamentação para vocês, né? Para vocês não virem para a aula, né, tão fora. Nós já vamos chegar lá, tá? Eu já vou explicar sobre isso. De como lidar com essas altas habilidades, tá? Então, por exemplo, a minha mãe, ela receita. Ela sabia, ela ia na casa de alguém, ela comia, ela já... Daí eu dizia, mãe, pede a receita. Ai, boba, ela fazia bem assim. Ai, boba, para quê? Eu já sei o que vai dentro. A minha mãe chegava em casa, fazia, ficava melhor ainda. Então, mas ela não tinha altas habilidades.
Minha mãe morreu frustrada, porque o sonho dela era fazer uma faculdade, ela não fez. Né? Casou cedo, né? E foi do lar, né? Sofreu bastante, né? Um monte de filhos e tudo mais. Então, então ela sabia, mas isso não quer dizer que ela tinha altas habilidades. Ela tinha uma facilidade. Tá? É igual pessoas que fazem crochê, fazem tricô, vão lá, olham o ponto, assim, olham o livro e já fazem. Tem pessoas que ficam horas ali. Tá? Então, são habilidades em potencial. Tá? Altas habilidades é facilidade em aprender, nem sempre. Altas habilidades e superdotação, tá? Ele vai ter uma área, uma ou duas áreas, não é em uma ou duas áreas ali que ele vai se desenvolver, tá? Então, tem muita gente que confunde. Aqui, ó, a superdotação no contexto. O aluno pode aprender mais rápido, ter um desempenho acima da média, ou não, porque o foco dele é desmontar computador, o foco dele é dinossauro. Eu conheci um menino que ele sabia tudo sobre dinossauros. Tá? Ou é tecnologia, ou é música, ou é música, ou é dança, ou um esporte. Então, ele tem uma área mais desenvolvida. Ele pode ir bem na escola e ter altas habilidades de superdotação também. Cada caso é um caso. Então, não dá para andar, É bem isso, né? O vídeo explicou bem certinho, lá o vídeo que eu pedi para vocês assistirem, tá? Então, isso não quer dizer que a pessoa ela tem altas habilidades, ela vai bem na escola, ou vice-versa. E que eu tenho um manual lá, como lidar com a pessoa com altas habilidades de superdotação. Não existe receita. Você vai trabalhar da mesma maneira lá, adaptação curricular, flexibilização curricular, criar o programa de desenvolvimento individual, tá? Que hoje o Estado, ele chama de ficha pai, tá? O que é isso? O que é a ficha pai? É o planejamento individual. Então, você vai verificar, né? Hoje nós fizemos no Estado a ficha pai de todos os estudantes. Então, você vai ver lá, qual a dificuldade específica que aquele estudante tem e você vai criar um programa individualizado, ou melhor, um planejamento individualizado para ele. Ok? Então, é muito complexo. Outra coisa, ele deve ir para uma sala de recursos de altas habilidades e superdotação. Há um tempo atrás, eu conheci uma mãe e ela foi numa das universidades que eu trabalho dar uma palestra, dar um depoimento. Ela tem 2 filhos com altas habilidades e superdotação. E ela, o que aconteceu com eles? Porque é assim, né, pessoal? Na educação infantil tem assistência, daí até o 5º ano tem, até o 9º ano tem. Quando vai para o ensino médio, largam.
Não existe um trabalho específico para o ensino médio. E lá na proposta tá, lá na proposta de inclusão tá, que é permanente esse apoio. Ela tá com os 2 filhos fora da escola e perturbados. Às vezes tem que tomar remédio, tem que ter acompanhamento psiquiátrico, tem que ter psicólogo, tem que ter uma assistência, um acompanhamento no contraturno, na sala de recursos de altas habilidades, aonde ele vai desenvolver projetos, o que essa professora que vai atendê-lo, que vai trabalhar dentro da sala de recursos, habilidades e superdotação, ela tem que ter formação na educação especial inclusiva, pautada nas altas habilidades e superdotação. Tá? A minha especialidade, eu sempre brinco com uma colega que é das altas habilidades. Eu falo, amiga, você é para cima, eu sou para baixo, né? Por quê? Porque o que eu estudo mais são os transtornos e a deficiência intelectual, que eu não trabalhei ainda com vocês. Olha, o que eu já alfabetizei de estudantes com deficiência intelectual, sabe? Né? É uma experiência maravilhosa, tá? Então, ele precisa de um apoio, a família precisa de apoio para entendê-lo. Pessoal, outra coisa, altas habilidades e superdotação pode virar uma mente perigosa? Pode. Ele pode, né, se ele não for bem trabalhado, bem sinalizado, bem conduzido, ele pode ter depressão, se automutilar, ele pode ter crises de ansiedade, ele pode ter gastrite, e ele ainda pode utilizar essa capacidade dele para o mal. O que são os hacks? Outro dia entraram aí na rede da saúde. Não sei se vocês ouviram. Acho que foi semana passada. Hackearam. Não sei o que estavam procurando. Às vezes é só para se divertir. Vocês sabiam disso? Para dar risada. Eu conheci um menino com altas habilidades e superdotação que ele entrava em contas bancárias. Ele rastreava senhas. Um dia a mãe chegou em casa e ele falou, mãe, eu entrei na tua conta. Aí que a mãe foi perceber. Tá? Mas ainda bem que a mãe, a família, eles dão uma excelente assistência para ele tem um acompanhamento. Mas olha o perigo, ele entrou em grandes contas mundiais. Só que ele nunca mexeu em dinheiro, ele entrava para desafiar ele próprio. Então, as mentes perigosas, os psicopatas, porque hoje nós não utilizamos mais, amados, o termo sociopata, é psicopata. Leiam lá, procurem os vídeos da Ana, Mentes Perigosas, tá? Que é uma brasileira que pesquisa. Tem criança já psicopata, gente. Que a psicopatia, ela também pode ser algo genético, tá? Ela também pode ser algo genético ou construído. Vocês acham, pessoal, esses grandes criminosos? Eu sempre gostei de romance policial, né? Eu li quase todos os livros da Agatha Christie. E esses filmes de investigação.
tá? Eles dão um nó na polícia. Né? Aqui, né? É o motivo de levar um aluno à superdotação. Pode ser uma herança biológica ou uma estimulação. Tem pai que estimula, né? Bastante. Então, não é que aquele estudante, aquela criança tem altas habilidades. Foi estimulado, então antecipou, aprendeu a ler antes, igual eu estava colocando da menina de 4 anos, que o pai me procurou que ela lia. Sabe por que ela aprendeu a ler? Todo domingo o pai ia com ela no shopping. Ela comprava um gibi. Se eu não me engano, ela tem mais de 2.000 gibis. Ela não dá, ela já é uma moça, mas ela não dá um gibi para ninguém. Ela não vende, ela tem, os gibis são delas. Ela tem tudo guardado em casa. Então, ela ia no shopping, ela comprava um gibi. O pai ia para o futebol, ela ficava sentadinha do lado, olhando o gibi. Até que um dia o pai percebeu que ela sabia ler. Tá? Então, foi um estímulo. A mãe também lia muito, né? Ela convivia no mundo letrado, tá? Alguns aprendem a ler mais cedo, com mais rapidez, com mais fluência, atividades básicas, tá? Aqui, atividades prontas, independência, período de concentração, tem interesses diversos, focados, né? E aqui, né, às vezes tem muita energia. E pode ser confundido aqui com hiperatividade e déficit de atenção. Ele pode ter, juntamente com altas habilidades e superdotação, uma hiperatividade ou um déficit de atenção. Cuidado aqui, colegas, porque a pessoa pode ter só déficit de atenção ou só hiperatividade. Às vezes ele só quer companhia com o quê? Com as pessoas mais velhas. Esse filme Mentes que Brilham, ele dava conselhos para a mãe. Tá? Ele cuidava da mãe. Que a mãe era uma desajuizada, né? Ai, que graça. São motivados a pesquisar o quê? O incomum. Então, por que ele vai, né, fazer terapia, ele vai para a sala de altas habilidades e superdotação, para ele ser, né, começar o quê? A descobrir qual é o centro de interesse dele e se trabalha com o quê? Com projetos, ele vai desenvolver projetos. Aqui a realização de tarefas, busca soluções. Então, tem adolescente que desmonta um rádio, que depois monta de novo, desmonta o computador. Tá? Então, complicado aí, né? A questão aqui, né? Os objetivos devem ser direcionados, uma motivação para aprender, tá? E às vezes eles são o quê? Desorganizados, eles perdem o interesse rápido, tá? Aí aqui nós vamos adentrar, né, na questão da flexibilização da conduta pedagógica, do crescimento, dos desafios, do contexto, da aprendizagem, tá? De integrar o aluno com altas habilidades e superdotação, atividades que enriqueçam suas habilidades realizadas aqui, paralelas e diferenciadas, que estimule a participação em projeto de pesquisa, no centro de interesse. É muito interessante, colegas, a proposta do Freinet em relação a projetos.
Como que eu vou trabalhar a questão de projetos baseada na proposta de Frenet? Eu vou trazendo para ele, eu vou trazendo figuras, eu posso discutir um vídeo com ele, para ir vendo o interesse dele. Aí, a partir daí, eu vou construir um projeto com ele. Aqui, ó, o contraturno, como eu já coloquei. Então, ele pode participar aqui no contraturno, nas oficinas, na pesquisa, na questão de grupos. Tem aí na Rua da Cidadania, né, a atividade, lógico que agora está tudo parado, mas tem essas atividades culturais, tem muitas ONGs hoje oferecendo oficinas, aulas aos sábados, né, clubes, tem clubes até hoje oferecendo oficinas, igrejas que oferecem aí atividades diferenciadas, as classes, né, para superdotados, como tem as classes especiais, a classe de recursos de aprendizagem, a multifuncional, nós também temos, a prefeitura tem um projeto bem interessante, criado pela professora Eliane Titon, né? A Eliane Titon é uma especialista em altas habilidades, superdotação, uma pedagoga que se dedica a essa área. Aqui, as altas habilidades e superdotação, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa bem séria, grave, tá, colegas? Tanto a retenção, eu vou reter um aluno. É sério isso? Tem que pensar muito bem. A mesma coisa é eu fazer a aceleração. Por quê? Por causa da questão, não é só o acompanhamento. Ele já sabe ler, ele já sabe isso. Mas existe o quê? As questões emocionais, as questões sociais aqui, tá? Existe, tá? Então, muito complicado. Tá? Muito complicado aqui. Tá ok? Muito complicado mesmo. Pense, pessoal, né? Você vai acelerar, às vezes, na empolgação. Por isso que deve ser feita uma avaliação, um estudo de caso, chamar a família, tá? E verificar, analisar todas as vertentes aqui, tá? Todas as vertentes. Pessoal, aqui, ó, o modelo de 3 anéis aqui. O que produz a superdotação? A habilidade acima da média, a motivação e a criatividade. Colegas, eu já conheci estudantes com altas habilidades e superdotação, desmotivados. Então, a escola não tem graça, a sala de aula não tem graça. Então, não é fácil, tá? Eu já tive, assim, muitos desafios em relação aos estudantes de altas habilidades e superdotação. Tá? Aqui eu deixei aqui o material. Eu usei muita coisa aqui da Escola Viva, tá? Que é um material, um dos primeiros materiais que o Ministério da Educação criou
para dar suporte para os professores. Eu tenho aqui em casa guardado esse material. Na época, você mandava uma carta, um e-mail, aliás, para o MEC, e o MEC mandava esse material para a tua casa. Professor que pedisse. Eu tenho aqui as cartilhas ainda, tá? Lógico que hoje, né, foi criado outros materiais, mas os conceitos não mudaram, né? Então, eu usei aqui e também da Guimarães, aqui a questão da inclusão, ok? Pessoal, meu sobrinho sabe tudo sobre planeta, Sol, tudo. Tem que verificar, né? Era bom dar uma sondada aí, sabe? Ah, tá, não tá sem áudio no notebook, ok? Ah, você entendeu, né, Agatha? Ótimo. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? Quem quer fazer alguma contribuição? Vamos lá. O que vocês pensam sobre tudo isso? Quem quer falar aí? Ninguém vai falar hoje? Quem quer se manifestar aí? Como é que foi a aula? O que vocês aprenderam? Eu aprendi. Eita, lasqueira. Ah, Verônica, muito bem. Que mais? Vamos abrir. Fechou. Quem quer falar aí? Pessoal? Meu Deus, até esquentou. Vocês sabem que eu chego a transpirar aqui sentada falando. Mais alguém? Como é que foi a aula? O que vocês aprenderam? Pode falar. Ativar mudo. Tá indo meu som, professora? Ah, estou escutando bem. Tá super bom. Pode falar. Ah, tá. É que do nada ele sai. Aham. Então, assim, professora, eu achei interessante essa questão da que você falou da esquizofrenia. Até então, eu achava que era uma coisa, tipo, uma criança, assim, ou uma pessoa, né? Uhum. Que ela só saía meio que da realidade, assim, mas não essa associação de que ela tinha um plano paralelo na cabeça dela, né? Um mundo paralelo. Ela tem um mundo paralelo, sabe? É Então, Thalita ali? isso. Sabe, Thalita, eu me emociono muito quando eu falo, né, sobre a esquizofrenia, porque eu já respondo ali, né, tem algumas perguntas, eu já vejo ali, tá? Então, assim, sabe, a esquizofrenia é um mundo à parte. Porque Então, até então, isso... você tinha comentado até da questão daquela novela, né? Que passou uns anos atrás e tinha um menino que era esquizofrênico. Com a minha visão de antes, para mim era só uma pessoa doida varrida, né? Vamos usar esse termo assim. Mas agora, tipo, estudando, eu vejo que tipo é uma questão de é sério, né? Infelizmente, a pessoa não passa por aquilo porque ela quer, mas são os problemas que traz ela a isso, né? Ela acaba criando essa questão desse mundo paralelo, né? Ela Algum tem trauma, boa alguma parte. coisa. Ela tem, é bem isso. Então, né, alguém colocou aqui que às vezes pode agredir, ele pode surtar, dependendo do grau, dependendo do nível de aceitação, tá? Você viver com uma... Porque, claro, né, colegas, nós sempre temos que lembrar, tá?
sempre lembrar aqui, né, amores, que existem os níveis aqui de esquizofrenia, o leve, o moderado, o severo e o profundo, tá? Então, nós temos que pensar, tá? E assim, ó, se ele não vai sendo tratado, cada vez ele vai ficando pior, tá? Cada vez ele vai ficando pior. Será que alguém de vocês vai lembrar daquele filme que o professor era esquizofrênico? Eu assisti esse filme e ao final ele dá um depoimento. Eu não, durante a aula eu quis lembrar desse filme. Meu Deus, foi um sucesso no cinema. Eita, chata falou. Eu não sei o que é. Oi? Às vezes eu pedi dois falar na cara dele e falar, manda ele falar assim, sai, Tem microfone ligado aí, tá? Então, eu não consigo lembrar desse filme. Eu quero procurar na internet para passar para vocês. Esse filme é muito lindo. Ele é um professor e daí, olha, mas ele não tinha assim, mas ele tinha consciência de que ele era esquizofrênico. Tem, professora, tem uma mente brilhante, que é o professor que é esquizofrênico. É bem Essa brilhante, é bem esse. é um matemático, né, professor universitário Esse, que sofria de esquizofrenia. e é bem esse. Você já viu esse filme? Você já viu? Eu vi quando eu estava trabalhando, quando a gente foi fazer semana pedagógica, a Ah, gente assistiu esse Mente Brilhante e aquele Como Estrelas na Terra, né? Daí, pra gente falar um pouco sobre os aham. transtornos que existem, né? Daí a coordenadora passou pra gente, para até a gente identificar isso em sala de aula, conhecer um pouco mais. E até então eu não sabia nem um pouco de dislexia, né? Igual o menininho lá tem. E essa questão também da esquizofrenia. Daí a dislexia, ela vai entrar nos transtornos de aprendizagem, que daí não é nessa disciplina que nós tratamos. Tem uma outra disciplina, que eu não sei se vocês já tiveram, tá? Que é dificuldades de aprendizagem, alguma coisa assim. Que eu já trabalhei essa disciplina, eu adoro trabalhar essa disciplina. Daí, o que são os transtornos de aprendizagem? É dislexia, dislalia, descalculia, disgrafia, disfasia, tá? Alguém perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Professora, como lidar em casa com altas habilidades? Porque normalmente os alunos que têm superdotação, os conteúdos e atividades ficam sem graça, pois eles já sabem, né? Depende, tá? Essa questão aqui. Não, às vezes eles não sabem os conteúdos da escola, é isso que eu fiquei falando aqui, tá? Eles não têm interesse sobre os conteúdos da escola. Então, eles não têm interesse. Eles têm interesse em outras áreas. Olha, cada caso aqui é um caso. A família tem que buscar atividades do centro de interesse deles e investir. Tem famílias que se perdem. Essa mãe, que ela tem 2 filhos com altas habilidades e superdotação, ela se perdeu, ela e os filhos, tá? Os filhos não estudam, não trabalham, e aquilo que eu falei, podem ir por uma questão complicada aí. Professora, Tá? Oi. tem uma pergunta. E o do opositor? O opositor, como que lida com quando tem uma criança que é opositora? Ela também pode ter superdotação ou não? Pode, igual esse menino que eu tive. Ele tinha altas habilidades e ele era opositor. O opositor não adianta bater de frente. Às vezes eu ia para cima dele, assim, no bom sentido. Não que eu enfrentava ele. Um dia ele chegou na aula e falou assim: eu te odeio. Eu falei: eu também te odeio. Te odeio também.
Aí ele pegou, ficou lá moado na sala. No outro dia ele veio e falou assim para mim: Mas você me odeia mesmo? Falei: Te odeio. Você não me odeia? Então, também te odeio. Aí levou uma semana, duas, na terceira semana ele fez uma carta de amor para mim. Eu tinha um aluno Não é que fácil, gente. eu não sei se ele era opositivo, né? É Opositor. opositor. Isso, Aham. opositor. E só que assim, você falava pra ele, Enzo, eu preciso que você vá na coordenação e faça tal coisa. Ele batia o pé, ele falou assim, não, não vou. Tipo, pra ajudar ele, não, não vou, não quero. Aí às vezes ele era muito bagunceiro, ele bagunçava demais na sala de aula. E tipo, você brigava com ele, ele pegava e ficava fazendo careta tipo, falava, não, não quero, não vou, você não me manda. Ou não sei se era birra mesmo, ou ele era opositor, porque olha, falava assim, vai ali, ele, não, não vou. Ele contrariava tudo, tudo. Você mandava ele guardar a mochila, ele pegava e jogava a mochila no meio da sala. Daí, a hora que ele queria, ele guardava. Tipo, era tudo na vontade dele. Você pedia, ele não ia. Pessoal, mas aqui também, Simone, eu já volto lá. Aqui tem que cuidar, porque às vezes é falta de limites, né, pessoal? Não tem limite básico, tá? Então tem que fazer o diagnóstico, né? Então, o opositor, como é que eu vou lidar com ele? Tá? Eu não dá para bater de frente. Mas também você, às vezes, você tem que ser firme, tá? Você tem que ser firme. Esse teve um evento na escola, nós fomos pro pátio. E geralmente eu tinha ele e tinha mais uns 3 ou 4 assim bem problemático. Então, quando tinha atividade assim de grande grupo, eu sempre deixava eles perto de mim e pedia para mais alguém, né, para eles não fugirem ou qualquer coisa. E eu estava lá no evento e eu me distraí com o teatro, ele sumiu. Daí eu fiquei assim desesperada, eu fui atrás dele, eu fui na sala. Ele tinha derrubado todas as carteiras, sabe por quê? Porque um piá foi contra ele de um negócio que ele falou. Tá? Daí eu fiz ele juntar todas as carteiras de novo. Tá? Então, eu até procurem lá na internet, eu achei vários vídeos interessantes sobre a questão do opositor. Vamos ver se tem mais pergunta aqui que eu não respondi. Então, aqui das altas habilidades eu respondi. Sobre as altas habilidades e o negócio, facilidade em aprender. Vi que a professora se dedica, estava pensando durante a aula que a professora viveu numa época diferente, bastante. Ah, eu sou guerreira, né? Para se manter no mercado, tem que ser firme. Importantes, aula excelente, aula. Peraí, achei a aula. Tem uma pergunta aqui no meio. Minha irmã tem um filho de 1 ano. Contar várias coisas. Mas é que ela está ensinando, diz para ela ir com calma. Tá? Não acelera. Eu não sou a favor de acelerar o processo de aprendizagem, tá? Tem muitos pais, muitas mães que ficam. Eu tenho um irmão que ele tem uma menina, ela tem 3 aninhos. Eu fui para a praia com eles, eu já falei para ele, tá? E ele, tudo ele fica ensinando para ele, vai devagar, né? Acredito que a criança superdotada deve ser reconhecida, respeitada. Sobre a esquizofrenia, a pessoa nasce com a esquizofrenia, olha, ela pode trazer uma questão genética, né? Já um quadro de esquizofrenia na família, tá, colegas? Ou ela pode criar essa esquizofrenia. O mundo dela é tão dolorido, o mundo dela é tão dolorido que ela cria o outro. Alice no País das Maravilhas, né? Porque o que a Alice faz? É claro que hoje tem várias versões da Alice,
Tem várias versões da Alice no País das Maravilhas. Mas é isso, né? O mundo dela era o mundo da dor. Colegas, pensem uma coisa comigo, que é uma coisa muito séria. Nós temos que cuidar quando nós julgamos alguém. A gente não sabe o que aquela pessoa passou. Tá? Aqui uma pergunta que eu vi, mas vamos ver se eu acho, peraí. Esse mouse também não quer me ajudar. Tinha uma pergunta por aqui. Alguém perguntou aqui se o altas habilidades é genético ou não, né? Não, depende. Pode ser genético. Eu já vi, assim, pessoas de família músicos. Eu conheci um menino que aos 6 anos ele pediu um acordeon. Vocês sabem que acordeon é diferente de gaita. Sabe aquele acordeon antigo? Então, aquele acordeon, o pai achou um acordeon muito antigo, deu para ele, e do nada ele começou a tocar uma música. As meninas da cidade, que o vô dele tocava. Tá? Então, esse menino, ele tem altas habilidades e superdotação, ele não foi diagnosticado, mas ele trouxe uma questão aonde? Na memória genética. Tá? Na memória genética. Pessoal, alguém escreveu aqui Robin Williams. Sobre o que é? Eu não entendi. Eu acho que é do filme lá, né, do esquizofrênico. Tinha mais alguma pergunta aqui, pessoal? Será que eu me perdi? Pessoal, mais alguma contribuição, alguma dúvida? Professora, Pois não. eu que perguntei, a professora não achou. Uma criança ela pode ser superdotada e também ter autismo? Eu tinha visto a tua pergunta. Então, pode. Ela pode. Eu tenho um estudante que eu atendo, eu já falei várias vezes para o pai, tá? Que ele tem, em alguns momentos, em algumas áreas, ele tem um nível de inteligência que pode ter aí uma altas habilidades e superdotação. Pode. Tá? Pode. É que eu tenho um sobrinho que ele foi diagnosticado. Agora na escola eles estão avaliando e se não conseguir dar conta, eles vão pular ele de ano. Porque ele está muito além da idade dele. Ele vai entrar no projeto de aceleramento. Isso. Uhum. Isso. Assim, né? O que eu penso em relação a tudo isso, tá? Tem uma coisa que eu concordo com esse governo, sim, né? Eu concordo, eu assino embaixo e tomara que isso realmente aconteça. Que o maior investimento tem que ser na educação básica, tá? Os professores, todos os professores deveriam de ter excelência, mas principalmente os professores da educação infantil, de 1º a 5º ano, de 9º ano. Por quê? Se você parar agora, todos vocês aqui, e realizarem uma autoavaliação, tá?
puxa, eu vou fazer aqui uma autoavaliação para verificar. Ah, tá. Tem mais uma pergunta ali, tá, pessoal? Se eu me perdi em perguntas, vocês me falam ali, porque deu muita mensagem ali. Então, o que acontece? Essa questão, né, das altas habilidades aí, da superdotação, nós temos que fazer aqui um acompanhamento específico, tá? Específico aí. Então, não é tão simples assim. Então, se o governo ele investir seriamente, e todos, né, fazer esse movimento, porque ele vai encaminhar o quê? Recursos. Mas não vai ser ele que vai direcionar esse recurso. Então, essas pessoas que estiverem na linha de frente serem realmente pessoas sérias, comprometidas, e nós investirmos na educação básica, porque se você parar agora e fazer uma autoavaliação, as dificuldades que você tem na universidade, onde é que está o teu problema? Está lá na tua educação básica. Eu tenho dificuldade, professora, em escrever um texto, eu tenho dificuldade em fazer uma interpretação, uma síntese. Gente, não dá. Então, tem que investir, sim, na educação básica. E daí o professor que está lá na linha de frente, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental 1 e 2, o que acontece aqui? Ele vai ter um olhar diferenciado. Sabe, pessoal, né? Às vezes tem pessoas que dizem, a professora Edia é uma professora exigente, é uma professora... Pessoal, você tem que estudar. Nós temos que estudar, sabe? Eu vejo pedagogas falando, nós estamos tendo aula em EAD. Gente, o que é isso? Isso aqui não é aula em EAD. Tá? Então, eu tenho que ser uma pessoa, um médico. Todo médico faz cirurgia? Não. Eu fui procurar um médico agora para me ajudar no Novembro Azul, e eu toda empolgada, liguei para ele e tal. Ele falou, professora, eu não sou especialista em próstata, a senhora está procurando um médico errado. Novembro Azul, tá? É médico especialista em próstata. Eu falei, senão eu não posso falar sobre esse assunto. Eu nem opero próstata. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque professor, às vezes falta seriedade. Você vê professor, às vezes até na universidade, trabalhando uma disciplina que ele não domina. Então, é muito sério isso. Professora e a criança com microcefalia e desenvolvimento. Então, veja bem uma coisa, nós temos a hidrocefalia. O que é a hidrocefalia? A hidrocefalia, a criança cria um líquido no cérebro. Então, ela tem aqui, um dreno que de tanto e tanto tempo ela vai ao médico tirar aquele líquido. Ela tem uma deficiência intelectual. Pode ser moderada, severa, leve, moderada, severa ou profunda. A macrocefalia, ela tem o cérebro maior. Ela também vai ter uma deficiência intelectual. A microcefalia também. Ela pode ter tanto macro quanto micro, hidro, ter algum problema físico também.
Eu já tive estudante com hidrocefalia. Ele tinha muito atraso intelectual, bastante. E tinha hora que ele tinha crises de ausência. Colega, olha só como é complexo. Tá? Porque crise de ausência, que ele é autista. Não quer dizer que ele é esquizofrênico. Não quer dizer que ele tem psicose. Olha, pessoal, essa área é complexa. Tá? Não é bolinho. Tem mais alguma pergunta aí? Referente ao óleo canabidiol. Olha, esse óleo aí não tem cientificação. Tá? Não tem cientificação. Tá? A questão do óleo aí, eu já ouvi falar assim, não tem. Tá? Tem mais alguma pergunta aí, pessoal, que eu me perdi? Mais alguém tem contribuição? Então, eu vou parar a gravação aqui.